Mudar, mudanças, nem sempre fácil, mas porém muito necessário. E se a gente parar para pensar ao longo da nossa vida, a gente está sempre mudando alguma coisa. Então a gente sai da fase da criança, vai para a fase do adolescente, que vai para a fase do adulto, e o nosso físico, a nossa fisionomia, ela vai mudando também, ela vai se transformando ao longo dessa jornada. Então mudar é um processo muito natural da vida. Só que a gente sabe que às vezes tem algumas mudanças que fazem com que a gente traumatize, fazem com que a gente fique com essa sensação de que mudar não é legal, o legal é ficar onde a gente tá. Só que acontece que quando a gente fica onde a gente tá, que a gente acha que é uma condição boa, na verdade é um certo conformismo, porque tudo na vida tá sempre mudando, tá sempre se transformando. E a gente também, como ser humano, a gente também precisa seguir aí essa evolução, seguir essa jornada aí de mudar, de transformar, de se reinventar. Bom, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Meu nome é Jamile, sou terapeuta e trabalho dentro da terapia holística, a terapia que vê o ser humano de uma forma integral, porque a gente tem essa parte física, essa estrutura, mas a gente também tem toda uma parte emocional, toda uma parte mental e toda uma parte espiritual, que nada aqui tem a ver com religião, mas sim essa conexão, essa espiritualidade, é saber que algo maior nos rege e que a gente aqui tem sim um propósito, né? Tem um porquê de estar aqui ao longo dessa jornada terrena que a gente vai caminhando e vai se descobrindo. Bom, mas hoje eu quero trazer aqui um exercício, na verdade, para você fazer e que você pode aplicar em qualquer processo de mudança que você esteja realizando. Para que essa mudança ela seja cada vez mais, para que ela tenha um resultado cada vez mais desejado, né? Aquele resultado que a gente se alegra, que a gente consegue sentir aquela alegria de fato dentro do nosso coração, é necessário que a gente organize esse processo de mudança, né? Senão as coisas ficam meio atropeladas e a chance de você chegar ali na frente e ver que, puxa, não era bem isso que eu queria, é muito grande. Então, por que não se organizar para fazer esse processo de mudança? Bom, então eu vou trazer aqui uma analogia que talvez você aí vai se identificar. A mudança eu enxergo muito assim como uma forma da gente ter um novo ar, sabe? Da gente renovar os ares. Vamos lá, você já certamente fez aí uma mudança dentro da sua casa mesmo, já mudou a cama de lugar, ou mudou a mesa, ou mudou o sofá, e você sentiu que, nossa, a casa toda parece que se transformou. O que é isso? É uma energia que se movimenta. Então, quando a gente vai e corta o nosso cabelo, faz um corte diferente, ou quando a gente coloca um estilo de roupa que a gente não está acostumado a usar, a gente também se percebe, uau, o que aconteceu comigo? Eu me sinto muito mais poderosa, ou muito mais poderoso. A gente sente que a nossa vibe, né, que a nossa frequência, que a nossa energia tá bem mais elevada. Então, movimenta-se também uma energia muito grande em torno disso e a gente se sente muito mais confiante para fazer seja o que for. Então, a mudança, para mim, ela tem muito essa característica de renovação do ar, né? E claro que nem eu disse, quanto mais a gente tá consciente desse processo de mudança, melhor ele acontece, a gente consegue sentir de fato essa energia, essa alegria em mudar. Então vamos lá, gostaria muito de te pedir que você pegasse aí um papel, uma caneta, ou que você anotasse no bloco de notas do seu celular. São 4 perguntas que, se você responder ela antes de fazer o seu processo de mudança, de fato, você vai perceber que você vai ter muito mais eficácia aí ao final desse processo. Vamos lá, então? Então, a primeira pergunta é: em que direção eu estou indo? Sim, a gente tem que saber para onde que a gente está indo. Então, quando a gente fala em mudar, é porque a gente está numa determinada situação. Então, vamos supor, a gente está aqui. Esse é o nosso estado atual. Só que aqui nesse estado atual, a gente não tá assim tão confortável, né? Dentro da zona de conforto existe um desconforto. Porque a gente sabe que logo ali a gente pode estar muito mais feliz, enfim, tem algo ali na frente que a gente quer. Então, quando a gente está nesse estado atual, a gente mira
para frente e a gente tem ali um estado desejado, só que percebe que tem um caminho que a gente faz até aqui, né? Então é como se fosse uma ponte e a gente precisa muitas vezes construir essa ponte, construir essa estrada. Então saber em que direção a gente está indo é muito importante. Vamos lá, um exemplo do corte de cabelo. Então eu quero cortar meu cabelo e eu tenho que ter mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer com o meu cabelo. Aí então eu posso ver uma fotografia, posso fazer um print de uma atriz ou de alguém que tem mais ou menos o mesmo estilo de rosto que o meu e que eu acho que o meu cabelo vai ficar legal. Então eu já tenho mais ou menos esse norte, eu já tenho mais ou menos essa ideia, por mais que eu ainda não tenha feito o corte de cabelo em si, mas eu já estou construindo essa visualização de como que eu vou ficar, tá bom? Então saber para onde está indo é muito importante. O passo 2, deixa eu pegar aqui minha colinha, é por que eu estou indo. Então, nossa, isso é muito importante. A gente precisa saber quais são os valores que nos estão motivando. Porque mudar por mudar, ok, mas percebe que mudar, quando a gente tem esse propósito, o porquê de mudar, então vamos lá, o cabelo, né? Vamos pegar o exemplo do cabelo. Então eu quero cortar meu cabelo, mas por que eu quero cortar o meu cabelo? Ah, porque eu percebo que, vamos lá, vamos pegar o meu exemplo, né? Eu estava com o cabelo bem comprido, meu cabelo é crespo e eu senti que ele não estava mais formando o cacho que antes ele formava. Então, bom, agora eu quero usar meu cabelo de fato mais crespo, quero usar meu cabelo mais natural. Então, eu preciso cortar o cabelo, preciso renovar o corte, preciso fazer algumas camadas ali para que o cacho de novo se desenvolva. Então, eu tenho esse propósito, né? Então, eu tenho esse porquê. E na vida, a gente precisa também ter esses valores muito bem firmados dentro da gente. Por que a gente acorda todos os dias pela manhã? Porque a gente tem um objetivo. A gente tem um objetivo de, muitas vezes, ir para o nosso trabalho, ou então a gente tem um objetivo de cuidar de um filho, né? Então, a gente tem um porquê que faz com que a gente não queira ficar o dia inteiro na cama ali inerte, né? Então, essa disposição para, né? Então, saber o porquê é muito importante para esse processo de mudança. Até porque aqui eu vou trazer uma coisa muito importante que você vai concordar comigo. Quando a gente está fazendo um processo de mudança e a gente não tem esse porquê, a gente não sabe quais são os valores que estão nos norteando, é muito fácil a gente chegar na metade do caminho e falar: por que eu estou fazendo isso? A gente esquece. E aí a tendência da gente voltar para aquele estado atual, que não é o estado tão desejado quanto a gente gostaria. A gente sabe que o nosso objetivo está aqui na frente. Então a gente para aqui no meio do caminho, não sabe por que está fazendo, volta, né? Então um exemplo muito clássico disso, e aí eu vou trazer também esse exemplo da minha vida, é quando a gente quer um hábito, criar um hábito para fazer um exercício físico. Puxa vida, muitas vezes é tão difícil a gente ter um hábito, uma rotina de fazer exercício físico. Então, quando a gente traz um valor junto, quando a gente traz um porquê muito forte, porque eu quero melhorar a minha saúde, porque eu quero ter um melhor condicionamento físico, porque eu quero fazer um reforço muscular, porque eu quero me sentir ainda mais disposta, porque eu sei que se eu quiser chegar lá nos 60 anos com uma boa disposição física, eu preciso fazer algo hoje. Então, são essas coisas que a gente precisa ter em mente. E quando a gente estiver na metade do caminho, a gente saber o porquê que a gente está caminhando por aquele caminho ali. Então, lembre-se, né? Ter esse objetivo, ter esse porquê, por que a gente está caminhando é, de fato, também algo a ser respondido. E a terceira pergunta é: como eu chegarei lá? Então, aqui entram muito as estratégias, né? Então, lembra que eu falei que a gente estava aqui nesse estado atual e a gente tem o nosso estado desejado. Então, a gente tem aqui uma ponte. E como é que a gente constrói essa ponte? A gente tem que ter estratégias. Então, vamos lá para o corte de cabelo de novo. Então, a estratégia que eu tenho é: eu vou dando uma mexida no meu cabelo, eu vou vendo que altura mais ou menos eu quero que ele fique, né? Eu preciso saber qual vai ser a altura da minha franja, porque se eu pedir para a franja cortar aqui, ela vai subir, como o cabelo é crespo, vai ficar grudado aqui na cabeça, né? Então, a gente precisa ter essa estratégia,
preciso fazer ali um print de uma fotografia para a pessoa lá do salão que vai cortar meu cabelo mais ou menos ter uma ideia do que eu quero. Então a gente tem que ter essa estratégia já definida, né? Ter essa ideia dessa ponte, mesmo que a gente não saiba exatamente como vai ficar lá no final, mesmo que a gente não consiga, dependendo do que você quer mudar, às vezes fica muito, assim, falta recursos para que a gente consiga atingir, puxa, vai ficar desse jeito. E claro, tem uma série de formas que a gente pode chegar cada vez mais nessa visualização. Aqui a gente está num modelo bem básico de processo de mudança, que são respondendo essas 4 perguntas, mas a gente tem muito mais condições, inclusive de trabalhar limitações. Então, num processo de mudança é muito claro a gente também ter, muito claro não, desculpa, é muito importante também a gente ter uma visão do que nos limita, né? Que inimigos que a gente vai estar lidando ali, porque a gente sabe que no processo de mudança coisas podem acontecer que nos tiram do nosso objetivo. Então, quando a gente sabe também esses inimigos, é muito importante. Então, aqui fica uma dica, se você quiser complementar aí nessas perguntas e responder quais são as limitações, né, que podem vir a acontecer, que podem te limitar aí para você chegar nesse objetivo desejado. Mas, voltando aqui, a 4ª e última pergunta, então, e se algo der errado? Bom, aqui a gente precisa ter, sim, um plano de contingência, né? A gente precisa saber que se eu não conseguir chegar naquele estado desejado, se no meio do caminho acontecer alguma coisa, o que eu faço? Né? Então, para a gente justamente não entender aquilo ali como um processo, puxa, fracassei nesse processo de mudança, ou chegar no resultado desejado e não era bem isso que eu queria, e aí a gente, né, se frustrar. Então, não tem coisa pior do que a gente botar um gás em alguma coisa e morrer na praia, ou chegar lá no final e não ficar tão contente. Então, para a gente poder lidar melhor emocionalmente com isso, é legal que a gente já também tenha uma noção de que se algo der errado, o que eu vou fazer. Vamos pro exemplo do cabelo? Olha só, então fiz o print lá, levei no salão de beleza, mas no final das contas o meu cabelo não ficou como daquela modelo ali da foto. Porque, de repente, pode ser que o corte que eu vi era para um cabelo liso e meu cabelo é crespo, e aí ele não se ajeitou daquele mesmo jeito que estava ali na foto, né? Ou então, sei lá, pode ter sido cortado demais e aí ele ficou muito volumoso. Então, quais são o plano de contingência que eu tenho para isso? Bom, então vou ter que fazer o uso aí de uma escova, vou ter que alisar o meu cabelo, né? Vou ter que todos os dias trabalhar ali ele com secador, ou então vou ter que fazer o uso de um recurso de tic-tac, alguma coisa que deu uma segurada aí até ele crescer e ficar num tamanho bom. Então, percebe? É importante a gente ter como se fosse um plano B, digamos assim, uma carta na manga, para que a gente, no momento que estiver caminhando para esse processo de mudança, poder então, tem aqui uma cartinha, vou usar essa cartinha nesse momento, que é muito importante para que eu não desista, para que eu continue caminhando para o meu objetivo. Então vamos lá, vamos recapitular, saber em que direção está indo, por que a gente está indo, como que a gente vai chegar lá e se algo der errado, o que a gente faz? Então, são 4 perguntas e se você quiser incluir, então, as limitações, o que pode te limitar, também é muito legal, porque a gente sabe com quem a gente está lidando, quem é o inimigo aí que pode fazer com que a gente se sabote, né, com que a gente se boicote no meio do caminho. Então, esse é um processo de mudança bem simples, você aplica aí nas diversas áreas da sua vida e se você quiser deixar aqui nos comentários a sua opinião, se você colocou em prática, vou adorar saber como tem sido para você, se ajudou no teu processo de mudança de fato. E se você tiver alguma pessoa que está passando por um processo de mudança, que precisa muitas vezes saber como começar esse processo de mudança, compartilha com ela esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para que ela possa fazer esse processo de mudança de uma forma muito mais organizada, para chegar com certeza no resultado que todos nós queremos, que é a nossa felicidade, a nossa realização. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente está aqui, para a gente cada vez mais
passar aí por essa jornada e chegar lá ao final dela, olhar para trás e falar assim: fiz bonito esse caminho. Então, se você gostou, também deixa aí o seu curtir nesse vídeo, que é muito importante para saber se esse conteúdo que eu tô trazendo para ti realmente faz a diferença na tua vida, tá bom? Então, um beijo grande para você e até!